Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Rosalino, trabalho atualmente na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui eu ensino, pesquiso e também aprendo muito sobre os capins e o manejo das pastagens. No vídeo de hoje, eu vou comentar, analisar uma das perguntas mais recorrentes na área de forragicultura. Com certeza é a pergunta que eu mais escuto, seja por alunos, técnicos, consultores e pecuaristas no Brasil. Qual o melhor capim? O que eu vou tentar responder para vocês neste vídeo é por que eu escuto tanto essa pergunta, por que ela é tão recorrente. Essa pergunta ela é tão recorrente que eu, recentemente, lancei um livro cujo título é exatamente essa questão: qual o melhor capim? Nesse livro, eu apresento as bases, os fundamentos para que você possa fazer de forma segura e correta a escolha do capim certo para você. Se você tiver mais interesse nesse livro, por gentileza, dê uma conferida no site www.bomdepasto.com. Lá você tem mais informações sobre esse livro e outros livros também de minha autoria. Bom, voltemos à nossa análise. Por que que a gente escuta tanta pergunta, qual o melhor capim? Por quê? Porque no Brasil, pessoal, a gente trabalha com a pecuária baseada no cultivo de capim. Capim é aquela planta forrageira que a gente tem na pastagem. É aquela planta que nós cultivamos na área da pastagem. E quando esse capim ele cresce, ele se desenvolve, ele acaba produzindo a chamada forragem, que é o alimento de origem vegetal que é apropriado para os animais em pastejo. Então, como o capim, ao crescer, produz o alimento do animal pastejador, é natural que o capim tenha que ser muito bem adaptado ao processo de pastejo, que é o processo pelo qual o animal colhe o seu próprio alimento na área da pastagem, né, através desse processo chamado aí de pastejo. Então é natural que a gente tenha dúvidas sobre os capins, porque ele é um componente muito importante dos nossos sistemas de produção, seja de carne, seja de leite aqui no Brasil. Tá? No Brasil, a gente tem uma predominância de um tipo de capim que nós chamamos de capim perene. Então a gente usa, na maioria das pastagens brasileiras, a gente forma essas pastagens com capins de ciclo de vida perene. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se esses capins forem bem manejados, bem cuidados, eles têm potencial genético para perdurarem por vários anos na pastagem, até mesmo por tempo indeterminado. A gente tem hoje em dia relatos de pastagens de capim braquiarão, capim braquiarinha, capim colonião, com mais de 30, 40 anos, em boas condições, apresentando boa produtividade até os dias atuais. Por quê? Esses capins são perenes, se bem cuidados, eles duram por muito tempo. Tá? E a gente usa esse grupo de capins para formar a maior parte das nossas pastagens. Uma outra característica dos capins que a gente usa para formar nossas pastagens é que eles são capins de clima tropical. O que isso significa? São capins que se desenvolvem bem, crescem bem em ambiente com alta temperatura e alta radiação solar. Por quê? A maior parte do território brasileiro está numa zona tropical. Então, é sobre esse grupo de capins perenes e tropicais que ao longo da minha apresentação, ao longo desse vídeo, eu vou focar mais aqui com vocês, porque é o que a gente mais usa no Brasil. Então vamos lá, voltar àquela questão, né? Por que a gente escuta tanto a pergunta, qual o melhor capim? Um dos motivos, eu vou apresentar para vocês 5 motivos. O primeiro motivo, né, que eu separei aqui para a gente analisar, é o fato de que o pecuarista brasileiro, de fato, ele tem a real e importante noção de que o capim é muito importante para os nossos sistemas de produção de carne e de leite. Como eu já disse anteriormente, né, nossa base da produção de carne e de leite no Brasil é a pastagem. E na pastagem a gente cultiva os capins. Tá? Então é um componente muito importante do nosso sistema de produção. E o capim ele tem efeito em todas as etapas produtivas. Quais são essas etapas produtivas? A gente pode, de forma resumida, simplificada, entender a produção animal na pastagem
como sendo o resultado de 3 etapas: crescimento, utilização e conversão. Na etapa de crescimento, né, a planta forrageira, o nosso capim, através de um processo fisiológico chamado de fotossíntese, ele vai utilizar os recursos do ambiente, como água, gás carbônico, nutrientes minerais, e ele vai, né, através de uma série de reações fisiológicas, mas principalmente através do processo fotossintético, ele vai sintetizar forragem, ele vai crescer, vai produzir o nosso alimento de origem vegetal, que é a nossa forragem. Tá? Essa é a etapa agronômica da produção animal em pastagem, né? Onde nós temos, né, a produção de forragem, a produção primária que nós chamamos. Tá? Então essa é a etapa de crescimento. Só que o pecuarista não vende capim. Uma vez que eu tenho um capim, né, na minha pastagem, que ele cresceu, que ele produziu a forragem, ele tem que ser utilizado, ele tem que ser consumido pelos animais em pastejos. E essa então é a segunda etapa da produção animal em pastagem, a etapa de utilização. Nada mais é do que a colheita da forragem produzida, colheita essa que é feita pelos próprios animais em pastejo. Tá? E depois, uma vez que a forragem já foi consumida pelos animais em pastejo, os nutrientes dessa forragem já adentraram o organismo do animal, e lá dentro do organismo do animal, esses nutrientes vão ser convertidos no produto animal de nosso interesse, como carne, leite, lã. Então nós temos a terceira etapa da produção animal acontecendo. Então percebam que para produzir carne ou leite na pastagem tem que ter crescimento do capim, é a primeira etapa. Depois o animal tem que utilizar, tem que colher o capim que foi produzido. E na sequência, como terceira etapa, lá dentro da barriga do boi, né, esses nutrientes da forragem consumida vão ser convertidos no nosso produto animal comercializável. Assim que funciona a produção animal na pastagem. E o capim que a gente escolhe interfere em cada uma dessas etapas. Interfere no crescimento, na utilização e na conversão. Vamos ver, por exemplo, como que o capim interfere na etapa de crescimento. Isso acontece por quê? Porque cada capim tem uma genética, tem um potencial genético diferente um do outro de produção de forragem. Então tem capins que crescem mais e, consequentemente, produzem mais forragem do que outros. Por exemplo, dentro das braquiárias, é sabido que o capim charaés ou capim MG5 tem genética para produzir mais forragem do que o capim marandu. Por sua vez, um capim marandu tem genética para produzir mais forragem do que um capim braquiarinha. Então há diferença entre os capins com relação ao potencial de crescimento. Então a genética do capim interfere nessa primeira etapa, crescimento, nessa primeira etapa da produção animal na pastagem. O capim também interfere na etapa de utilização. Por exemplo, cada capim tem um porte, uma altura natural também específica. Isso é ditado pela sua genética. Então eu posso escolher levar para minha fazenda capins com diferentes alturas. E essa altura do capim influencia no tipo de pastejo que eu vou usar na minha pastagem. Se vai ser pastejo contínuo ou pastejo rotativo. A altura do capim, ou o porte do capim, se ele é mais alto ou mais baixo, também vai influenciar a facilidade com que eu controlo a altura do meu pasto. E tudo isso aí, o tipo de pastejo contínuo ou rotativo que você vai usar, a facilidade ou não que você tem para controlar a altura do seu pasto, são ações de manejo do pastejo, né, que são utilizadas aqui nessa etapa, para controlar essa etapa de utilização, né, para controlar a forma como os animais vão consumir a forragem produzida na nossa pastagem. Então, o tipo de capim também interfere na utilização. Como eu falei, os capins podem ter diferentes alturas. Se eu trabalho com capim de porte mais alto, eles dão origem a plantas mais pesadas na nossa pastagem. Essas plantas pesadas precisam de um talo mais grosso, mais duro, mais lignificado para sustentar o maior peso dessas plantas. Isso pode ser um problema para os animais em pastejo. Capim com talo grosso dificulta o consumo dos animais em pastejo. E se eu reduzo o consumo dos meus animais, eu posso ter um menor desempenho desses animais em condições de pastejo. Então, se eu trabalho com capim de porte alto, eu tenho que controlar muito bem a altura do meu pasto, evitar que esse capim passe do ponto, porque se ele passar do ponto, eu vou ter uma produção de talo grosso que me gera problema. E o método, o tipo de pastejo que controla melhor o pasto é o pastejo rotativo. Então, capins de porte alto, a gente recomenda manejar esses capins obrigatoriamente com pastejo rotativo e não pastejo contínuo. Um exemplo de como que o tipo de capim interfere na utilização do pasto, né, pelos animais em pastejo. Se eu trabalho então com capins de porte alto, como capim elefante, Tanzânia, Mombaça, Paredão, Miyagi, é importante usar o pastejo rotativo.
Agora, se meu capim é de porte baixo, ele dá origem a plantas mais leves, com menor peso, essas plantas têm um talo mais fino, tá? E aí o meu problema é menor. Se eu tenho um animal pastejando um capim de talo fino, esse talo fino não é um problema, não é uma barreira tão grande ao aprofundamento do bocado do animal durante o processo de pastejo. Então, o talo fino de um capim de porte baixo não atrapalha tanto o consumo dos animais em pastejo. Atrapalha menos do que um capim de porte alto. Então, se meu capim é de porte baixo, eu tenho maior flexibilidade no manejo do pastejo desse capim. Eu posso trabalhar com esse capim de porte baixo, tanto em condições de pastejo rotativo ou em condições de pastejo contínuo. O capim é mais flexível, ele aceita várias formas de uso sob pastejo, tá certo? Então, se meu capim é um sínodon, né, como Coast Cross, Tifto 85, Grama Estrela, se é aquelas braquiárias de porte mais baixo, como a umidícula, a braquiarinha, Piatã, Paiaguás, são capins de porte baixo que podem ter essa flexibilidade durante a utilização, durante o manejo do pastejo, né? Eu posso trabalhar com pastejo contínuo ou pastejo rotativo. Então, só um exemplo de como que o tipo de capim influencia na etapa de utilização, aquela segunda etapa da produção animal na pastagem. Com relação agora à última, terceira e última etapa da produção animal em pastagem, a conversão, cada capim também tem um valor nutritivo específico, que é reflexo das suas características químicas e anatômicas. Então, se cada capim tem uma concentração diferente de nutrientes, isso vai impactar no processo de conversão, né, da forragem que o animal consumiu em produto animal, em carne ou em leite, por exemplo. Então, o capim também interfere na etapa de conversão. Percebam que o capim impacta todas as etapas da produção animal em pastagem. E o pecuarista sabe disso, por isso que ele fica sempre preocupado em saber qual que é o melhor capim. Tá? Só lembrando que, com relação a valor nutritivo, embora a genética do capim impacte, tenha um efeito no valor nutritivo desse capim, o fator mais importante em determinar o valor nutritivo do seu pasto é o manejo. A forma como o homem cuida do capim é muito mais importante, gera muito mais impacto e efeito sobre o valor nutritivo do capim, tá bom? Bom, o segundo motivo pelo qual a gente escuta muito, de forma recorrente, aquela questão, né, qual o melhor capim, talvez seja o fato de que o pecuarista sabe que o capim fica muito tempo na sua fazenda, no seu sistema de produção. E se ele fica muito tempo na fazenda, ele vai ficar muito tempo impactando aquelas 3 etapas da produção animal na pastagem que eu acabei de comentar com vocês. Ele vai ficar muito tempo impactando, influenciando o crescimento, a utilização e a conversão. Isso, então, é um motivo de preocupação. Eu tenho que me preocupar em escolher o capim certo, né? Daí a relevância, a importância da pergunta qual o melhor capim. Tá? Então, a gente pode entender que os componentes de um sistema de produção animal baseado em pastagem são esses aqui. Ó. Eu tenho o capim, que é o que eu chamo de recurso vegetal. Eu também tenho o recurso físico, que é a base física do meu sistema de produção. O solo, o clima, a infraestrutura, até mesmo a disponibilidade de recurso financeiro, né, que o pecuarista tem à sua disposição para fazer investimentos, por exemplo. Eu também tenho os recursos animais, são o tipo de animais, a raça, espécie, categorias de animais que o pecuarista cria nas suas pastagens, e tem também o recurso humano, que é a mão de obra, né, tanto em quantidade como em qualidade. Como que é essa mão de obra na minha fazenda? Esses são os recursos que a gente tem. Um dos recursos do sistema de produção animal a pasto é o recurso vegetal, é o capim, né? E ele fica muito tempo no nosso sistema de produção, como eu falei. Talvez ele só não fica mais tempo em comparação ao componente solo, que é um recurso físico, né? O solo, né, fica lá por tempo também indeterminado, né? Talvez depois do solo o capim seja o componente que mais dura, que mais permanece no sistema de produção, se bem manejado, claro, né? E aí, como eu disse, esse longo tempo de permanência do capim de produção, no sistema de produção faz com que ele fique muito tempo influenciando aquelas etapas da produção animal na pastagem, e por isso a gente também escuta muito aquela pergunta, né? Qual o melhor capim? Porque o pecuarista quer escolher um capim correto, já que ele vai ficar muito tempo em seu sistema de produção. O terceiro motivo pelo qual a gente pode escutar essa pergunta de forma recorrente, persistente, né? É porque, infelizmente, alguns pecuaristas podem estar insatisfeitos com o resultado que o capim está entregando no seu sistema de produção. E esse motivo 3 aqui que eu estou apresentando para vocês pode justificar o pecuarista querer buscar um capim melhor.
Se o capim atual não está entregando bom resultado, se o pecuarista está insatisfeito com o seu capim atual, ele naturalmente tende a buscar capins novos, capins diferentes, e nessa busca por capins novos, por capins diferentes, ele vai lançar aquela questão: qual que é o melhor capim para mim? Né? Então esse pode ser um motivo. Infelizmente, esse é um motivo que pode ser preocupante. Se o pecuarista está insatisfeito com o seu capim, isso é sinal de que o capim não está indo bem, né? Não está entregando um bom resultado, como eu disse. E se o capim não entrega um bom resultado, isso pode ser um sintoma, um indicativo, um forte indicativo de que a pastagem na qual aquele capim está inserida, essa pastagem não está sendo bem cuidada, bem manejada. Por isso o capim não está entregando um resultado satisfatório. Eu sempre falo que só gostar de um capim não é suficiente, não basta para que ele entregue resultados adequados, satisfatórios. Depois que eu escolhi um capim que eu gosto, eu tenho que cuidar muito bem desse capim, né? Eu tenho que escolher esse capim de forma correta, ele tem que se encaixar adequadamente no meu sistema de produção, né? Ele tem que ser compatível com as características da fazenda, e depois que eu estabelecer aquele capim na pastagem, ele tem que ser muito bem manejado, muito bem cuidado. Tá? O manejo é muito importante para que o capim entregue bom resultado. Se a gente está insatisfeito com o nosso capim, é sinal de que o manejo pode estar errado. Inclusive, né, foi por causa disso que eu também lancei um livro cujo título é Você Faz Seu Capim. Com esse livro, eu procuro mostrar para o leitor, né, que a responsabilidade pelo resultado que o capim está entregando é da gente, é do homem, é do manejador da pastagem, é do pecuarista. A gente tem que assumir essa responsabilidade, a nossa parcela de culpa nesse processo, nesse resultado que o capim entrega para a gente, e a gente consegue, ao assumir essa responsabilidade, a gente consegue, então, atuar, intervir na nossa pastagem via estratégias de manejo para melhorar a produção animal na pastagem. Então, é muito importante a gente não perder de vista que a gente tem um papel, né, uma culpa no cartório aí se o nosso capim não está indo muito bem. Pode ser que a gente não esteja cuidando, manejando corretamente o nosso capim, já que a gente também faz o nosso capim. Tá? O quarto motivo pelo qual a gente escuta a famosa pergunta, né, qual o melhor capim, pode ser também, pode estar relacionado ao fato de que essa é uma pergunta, qual o melhor capim, que não tem uma resposta única. Eu tenho várias respostas. Não dá para simplificar, não dá para generalizar a resposta à pergunta qual o melhor capim. E se não tem uma única resposta, eu tenho várias possibilidades, isso acaba gerando mais dúvidas e fazendo com que a pergunta seja cada vez mais repetida. Tá? Então a gente sabe que cada fazenda é única, cada sistema de produção tem características específicas, cada propriedade é diferente de outras propriedades. Então cada fazenda vai ter um tipo de recurso humano diferente da outra fazenda, cada fazenda vai ter um tipo de solo, de clima, que são os recursos físicos, também diferente das outras, e cada fazenda também tem animais diferentes. Se cada fazenda tem características diferentes, naturalmente elas vão também exigir capins diferentes. Não dá para recomendar um capim que seja bom em todas as situações, em todas as condições, que vá bem em todas as fazendas brasileiras, porque cada caso é um caso. Como eu falei, a pergunta qual o melhor capim, embora ela seja uma única pergunta, ela tem várias respostas. A resposta não é única, não dá para generalizar. Cada caso é um caso, tem que dar respostas específicas, e aí cada pecuarista busca, né, saber qual que é o melhor capim para ele, e essa questão ela também acaba sendo muito feita, né, para gente que é professor, por exemplo, para gente que trabalha com a pecuária animal baseada em pastagens. Tá? E o quinto motivo que eu elenquei aqui, que eu destaquei aqui, que pode explicar o fato da gente ter essa pergunta sendo feita de forma tão frequente, né, qual o melhor capim, é o fato de que a gente atualmente tem muita opção de capim no mercado nacional, no mercado brasileiro. Recentemente, nós temos muitas empresas, principalmente empresas privadas, que começaram a trabalhar com melhoramento de gramíneas forrageiras tropicais. E essas empresas, então, com seus vários programas de melhoramento, elas acabam lançando de forma mais frequente novos capins no mercado nacional. Tá? Então a gente tem muito mais opção de capins no nosso mercado nacional. E essas plantas forrageiras novas, esses capins novos, eles são
propagandeados, né? As empresas fazem propaganda desses capins. Então, o pecuarista atualmente brasileiro, ele é bombardeado com muitas informações sobre esses capins novos, por meio principalmente da internet. Você vai nas redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, você tem muita propaganda sobre esses capins novos, muitas informações, muitos pecuaristas que dão relatos, né? Muitos YouTubers que fazem, né, materiais, conteúdos sobre esses capins novos. O pecuarista está recebendo muita informação externa sobre esses capins novos. Ele fica naturalmente, né, com algumas dúvidas sobre qual que seria esse melhor capim. Tá? Isso explica também essa pergunta, qual é o melhor capim. Eu sempre falo que o fato de a gente ter muita opção de capim no mercado nacional, isso é bom. Por quê? Porque fica muito mais fácil, diante dessa diversidade de capins que a gente tem, encontrar, obter aquele capim que é mais adequado, que é mais apropriado para o nosso sistema de produção. Tá? Eu consigo encontrar aquele capim que se encaixa perfeitamente às minhas necessidades da minha fazenda, porque eu tenho muito capim disponível, cada capim com características diferentes um do outro, eu consigo encontrar aquele que melhor me atende. Então, isso é um lado bom. O outro lado bom de eu ter muito capim no mercado nacional é que isso facilita bastante eu montar o que eu chamo de time de capins. A gente não pode ter um só capim na fazenda, a gente tem que ter vários capins. Eu recomendo pelo menos 5 capins diferentes na mesma fazenda. Tá? Ideal que eu monte o meu time de capins, que eu trabalhe com capins diferentes, e cada capim tenha características diferentes um dos outros. E essas características têm que ser complementar, né, um ao outro. Um capim com uma característica diferente do outro, mas complementar. Por exemplo, eu posso ter um capim que cresce rápido assim que começa a chover, como o capim andropógon, um capim maçai. Na outra pastagem eu posso ter um capim que cresce mais rápido, mais para o meados das águas. Em outra pastagem diferente, eu posso trabalhar com um capim que cresce mais na transição da água para a seca, para fazer uma vedação, diferimento da pastagem. Então perceba que se eu trabalho com um time de capins, cada um diferente do outro, mas com características complementares, eu consigo ter, nesse exemplo que eu dei, uma melhor estabilidade da produção de forragem ao longo das épocas do ano, o que é bastante interessante na hora de eu fazer o meu planejamento forrageiro. Tá? Então, é bom ter muito capim, porque eu consigo escolher aqueles capins que mais me atendem, que mais se encaixam no meu sistema de produção. O lado ruim de ter muito capim no mercado nacional, no mercado brasileiro, é que isso aumenta muito a responsabilidade do pecuarista na hora de tomar essa decisão sobre qual capim que ele vai escolher. Tá? Quando a gente tem muita opção de capins, pode gerar uma angústia, perdão, né, do tipo, será que eu estou fazendo a escolha certa? Tem tanto capim, eu vou escolher logo esse. Será que esse é o melhor para mim? A gente pode ficar com essa angústia, com essa dúvida, né? Ficar angustiado, né, diante dessa diversidade de capins. E também, essa diversidade de capins pode gerar dúvidas, porque eu preciso processar muito mais informações, fazer muito mais comparações para tomar a minha decisão, para fazer a minha escolha do capim que a gente vai levar para a fazenda. Tá? Então, como eu disse, né, o pecuarista, diante dessa diversidade de capins, ele pode se perguntar, por exemplo, será que eu estou usando um capim bom? Né, eu tenho esse capim há tanto tempo, será que lançaram um mais novo e melhor atualmente? Eu estou dando bobeira, não poderia estar usando capim melhor e estou com esse capim antigo aí que não é tão bom? Será que o capim novo é sempre melhor do que o capim antigo? E essas dúvidas, né, que o pecuarista passa a ter devido a essa diversidade de capins que está aumentando a cada ano no mercado nacional, isso faz com que ele pergunte para a gente, né, qual que é o melhor capim? Esse capim novo é melhor que o antigo? Esse capim mais recente, né, vale a pena trocar por um mais antigo? Tá? Então, como eu disse, essa diversidade de capins no mercado nacional gera mais opções de escolha para o pecuarista. A decisão sobre qual capim escolher fica mais complexa, isso pode gerar dúvidas. Tá? O pecuarista também ele fica com medo de tomar a decisão errada, né? E pode ficar um pouco travado, né? Não toma a decisão na hora de escolher o seu capim, porque ele fica com medo de escolher um capim que não seja o melhor. Isso acaba sendo, de certa forma, um aspecto negativo dessa diversidade de capins no mercado nacional. Tá? O antídoto, o remédio para que a gente faça escolhas corretas diante desse grande número de capins que nós temos no mercado nacional é buscar por conhecimento. A gente tem que conhecer as características zootécnicas, agronômicas dos vários capins disponíveis no mercado. Eu também tenho que conhecer as características do sistema de produção que eu vou trabalhar para que eu consiga fazer a escolha do capim apropriado. Então, sem conhecimento, a chance de eu fazer uma escolha errada de um capim aumenta muito. E com conhecimento, né,
escolha de um capim certo acaba sendo mais comum, mais factível de acontecer. Tá? Então, buscar por conhecimento, eu sempre falo isso em minhas palestras, é sempre, pessoal, o primeiro passo para a gente fazer um bom manejo da pastagem. É a base, né? Premissa para a gente ter uma pastagem produtiva é que ela seja bem manejada. E para manejar corretamente essa pastagem, esse manejo tem que ser com base em conhecimento científico preferencialmente, com base científica, com esse conhecimento mais confiável, tá? É por isso que um dos meus propósitos é divulgar os conhecimentos sobre os capins, sobre o manejo da pastagem, por meio de livros, já que é uma atividade que eu gosto muito, que é escrever. Então, a gente tem, nos últimos anos, lançado alguns livros aí que estão disponíveis para vocês, numa linguagem simples, de fácil entendimento. Né? Temos o primeiro livro que eu lancei sozinho, que é o Controle do Pasto e Engorda do Gado, onde eu trato sobre o manejo do pastejo, seja pastejo contínuo ou pastejo rotativo. Recentemente eu lancei o livro, como eu já comentei, né? Qual o melhor capim, onde eu ensino os fundamentos, as bases para a gente fazer a escolha do capim certo. Também temos o livro Você Faz Seu Capim, que eu também já comentei aqui com vocês, onde eu procuro sempre chamar a atenção que a gente tem que assumir essa responsabilidade pelo resultado que o capim entrega para a gente. E um outro livro que eu também lancei há pouco tempo é Capim Sem Engano, onde eu comento sobre o que é verdade, o que é mentira, na hora da gente comprar o nosso capim. Se vocês tiverem interesse em aumentar o nível de conhecimento de vocês através desses livros, vocês podem acessar e obter mais informações sobre esses livros nesse site aqui, www.bomdepasto.com. Tá? Então, como mensagem final, pessoal, eu queria que vocês não esquecessem, sempre se lembre de que conhecimento resolve problema. E a gente pode e deve usar esse conhecimento para fazer um bom manejo das pastagens e fazer o nosso capim entregar melhores resultados. Afinal de contas, né, você faz o seu capim, tá certo? Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado por vocês estarem aqui, né, por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que deem um like aqui e sigam a gente no nosso canal Bom de Pasto aqui no YouTube. Até uma próxima.